Graças a Deus, nossa aula de Escola Bíblica Dominical, Paulo no poder do Espírito. Aí nós vamos para a introdução, tá bem? Paulo pregando a Cristo no poder do Espírito. Aí vem aqui, Paulo movido pelo poder do Espírito, o caminho de pregação, Paulo e as duas viagens missionárias. É proposto para nós aqui Atos 19, do versículo 1 até o versículo 7. É importantíssimo nós entendermos que Paulo tem uma paractologia, é a doutrina do Espírito Santo segundo o apóstolo Paulo. Então aí ou alguns pronunciam paracletologia e outros paractologia. Servem as duas palavras. Paráclito no grego significa o consolador. Em que sentido que é o consolador? Consolador é aquele tipo de pessoa que chega na pior hora e dá uma palavra de alento para você? Não é esse o sentido de consolador para o Espírito Santo. É uma palavra que significa, a gente traduz como sendo o advogado, tá bem? Mas não é o advogado no estilo brasileiro. Advogado é aquele que vai junto com você para uma audiência. Ele é advocato. O vocato é aquele que fala, tá? Vocacionado, de voz. Então aquele que fala é o que vocaciona, que fala. E o advogado é aquele que vai junto com o que fala. A figura de linguagem aqui é tanto do mundo grego quanto do mundo romano. Você vai se apresentar diante do tribunal, você vai falar diante dos juízes, diante dos tribunos, diante dos senados. Você vai falar, mas você não vai falar sozinho. Você vai ter alguém que entende a linguagem do senado, que entende a linguagem do tribunal e que sabe com oratória falar junto com você. É o ad, é o que tá do lado, também vocato. Quem que é o paráclito então em o Novo Testamento? E o Novo Testamento ele é aquele que vai junto com você, lado a lado. Você nunca fala sozinho. O tribunal é o tribunal de Cristo. Sempre é o tribunal de Cristo. Cristo é o presidente do tribunal. Ele vai presidir o tribunal. E no tribunal aparece você, o Espírito Santo, que é o seu advogado, e também as testemunhas. As testemunhas tanto podem ser de acusação, quanto podem ser testemunhas de defesa. Essa é uma imagem do mundo romano, utilizado pelo Novo Testamento, para falar qual que é a posição do Espírito Santo agora conosco. Você nunca está só. Você está sempre assistido pelo Paráclito o tempo todo. E é importante a gente saber disso, por quê? Porque tem uma paracletologia em o Novo Testamento, que é muito vasta. Tem uma paracletologia no Antigo Testamento, que também é bastante vasta. Só que no Antigo Testamento uma é a ação do Espírito Santo e no Novo Testamento outra é a ação do Espírito Santo. No Antigo Testamento o Espírito Santo ele é enviado diretamente por Deus como virtude. É só uma virtude, tá bem? No Antigo Testamento o Espírito Santo é só uma virtude, é só um poder, é só uma manifestação dos braços de Deus, de um dom de Deus. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Não foi revelado ainda. Ele é sempre uma emanação do poder de Deus. Chega em Novo Testamento, o Espírito Santo precisa que a segunda pessoa, que é o Senhor Jesus, trabalhe. Aí ele vem para o Senhor Jesus. É a primeira vez que ele vem ao mundo para ser a terceira pessoa da Trindade com a segunda pessoa. Nunca tinha vindo. Ele sempre tinha vindo como virtude. Veio para Sansão, Jefté, Salomão, Davi, Abraão, Moisés, mas sempre como virtude. Chega no Novo Testamento, vem o Filho. Filho é chamado no grego de Theotokos, tá bem? Theotokos significa o portador de Deus, trono de Deus. É aquele que vai levar Deus para todos os lugares. É a primeira vez que o Espírito Santo pode vir ao mundo e não ter que voltar. Ele tinha que vir antes nos profetas e voltava. Vinha e voltava. Era sempre uma virtude. Quando ele vem ao mundo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, agora ele não precisa mais voltar. Agora ele tem morada. O tabernáculo de Deus está entre os homens. O apóstolo João falou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, armou tenda.
ficou entre nós. Agora o Espírito Santo não precisa mais voltar, ele pode ficar. Só que ele ainda não está sobre os homens, está sobre o Filho, somente sobre o Filho. E com o Filho ele faz a obra de pregação do Evangelho. Cristo, ungido no Espírito Santo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar o Evangelho, colocar em liberdade aos cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo esteve com o Senhor Jesus, a princípio trouxe Cristo ao mundo e depois desceu sobre o Senhor Jesus para o ministério. Então a primeira obra do Espírito Santo foi trazer Cristo ao mundo e a segunda obra é, junto com o Filho, anunciar o Evangelho. Cristo passa pela crucificação. Aí o apóstolo Pedro fala que no Espírito Cristo é enviado ao mundo dos mortos. Mais uma vez, a dupla de missionários, Jesus e o Espírito Santo, eles pegam e eles vão até o mundo dos mortos. Terceiro dia, o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos que Cristo ressuscitou no poder do Espírito, no Espírito Santo, Espírito de santidade. Então o Espírito Santo promoveu a ressurreição de Cristo e o Espírito Santo promoveu a ascensão de Cristo aos céus, levou Cristo até o Pai. Isso aqui é teologia do Novo Testamento ou paracteologia do Novo Testamento. Agora, Cristo e o Espírito Santo estão nos céus. Cristo não está mais entre os homens. A cada 7 dias, Jesus aparece aos seus apóstolos, conta coisas a respeito do reino de Deus, mas ainda não está entre nós, 40 dias. Foram os dias em que o mundo ficou sem o Filho e o mundo ficou sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não estava com os homens. Depois da ascensão de Cristo, 40 dias, ele sobe aos céus. Aí ficam 10 dias sendo contados, que é o chamado Pentecostes, né? Pentecostes quer dizer da Páscoa até a descida dele em Pentecostes, 50 dias. 50 dias não tem nem a segunda pessoa, nem a terceira pessoa. Nesses 10 dias acontece o que o Cristo disse aos apóstolos: eu rogarei ao Pai para que ele vos dê outro Paráclito, tá bem? Outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Agora é a grande hora. Aquilo que nunca tinha acontecido desde a fundação do mundo até a ressurreição de Jesus, nunca tinha acontecido do Espírito Santo vir e ficar. Não era assim. O Espírito Santo ele vinha e voltava. Ele era um assessor do reino de Deus. Apenas isso. Chegou agora a hora dele vir e ficar. 10 dias de intercessão do Filho ao Pai, rogando ao Pai para que nos desse o Consolador, e agora chegou o Pentecostes, desceu o Espírito Santo, para ficar conosco para sempre. Agora o Espírito Santo nunca mais voltou aos céus, nunca mais voltou. E não é que ele nunca mais voltou e ele só está conosco aqui, porque aonde estiver o Espírito, o Filho, aí está o Espírito também. Então no Apocalipse a gente vê que o Espírito Santo está em plenitude nos céus. E aqui no mundo, ele está em Pentecostes. Pentecostes não parou. Pentecostes teve início e o Pentecostes tem que ir até a consumação dos séculos. O evento Pentecostes foi único, mas o fenômeno ele é contínuo. O evento foi lá no cenáculo, tá bem? É a descida. O fenômeno é esse aqui. O Espírito Santo está sendo derramado sobre nós hoje. Só que a manifestação não é igual, não é idêntica. Ele tem múltiplas manifestações. O Espírito Santo ele é dinâmico. Ele é apresentado no Apocalipse como 7 tochas ardentes. Também é apresentado como 7 chifres que estão na cabeça do Cordeiro de Deus. Ele também são 7 espíritos que são enviados ao mundo todo. O Espírito Santo é muito dinâmico. E cada um de nós tem uma experiência particular com o Espírito Santo. É aqui que entra a pessoa do apóstolo Paulo. É muita doutrina, é muita revelação, é muita verdade para ser dado conta por um só apóstolo, por uma só teologia, por um só mensageiro. É muita. Por isso que João tem um tipo de manifestação ou de pensamento. João apresenta o Espírito Santo como sendo o Paráclito, tá bem? O advogado. O apóstolo Paulo vai um pouquinho em outra direção. Ele vai apresentar o Espírito Santo como sendo Deus. Coube o apóstolo Paulo identificar o Espírito Santo como sendo Deus. Agora a gente vê que ele vem do Antigo Testamento. Paulo vem do Antigo Testamento, vem como um judeu, fariseu, com uma teologia do Espírito Santo do Antigo Testamento, não entende
que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, não entende, mas isso é revelado a ele. Aí ele vai pontuando isso aí nas suas cartas. Ele vai deixando isso aí claro para as pessoas que lerem as suas cartas. Para ter uma compreensão, precisa ler as 13 cartas de Paulo. As 13 cartas, porque falta um tratado sistemático dessa doutrina. Paulo não fez isso. Em nenhuma carta, Paulo fez um tratado sistemático do Espírito Santo. Falta. Aliás, a doutrina do Espírito Santo ela é uma das mais maltratadas que existe pela própria teologia. Muito maltratada. Por que maltratada? Mal compreendida. O próprio Espírito Santo é muito discreto com a sua economia. Ele se esconde muito. É assim, ele revela e se escondendo. Ele se revela através de símbolos. E como ele se revela através de símbolos, você fica com um símbolo na mão e você não entende o que significa o símbolo. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Foram vistas, não é que é língua. É como que de fogo, não é fogo. Foi ouvido um som veemente, como de um vento impetuoso, mas não é vento. Eles estão ali numa experiência espiritual, experiência com o Espírito Santo. Se você e eu estivéssemos do lado de fora, a gente não ia ouvir vento nenhum, nem ver língua nenhuma, e nem ouvir um som impetuoso. Quem estava do lado de fora não viu nada disso. Só viu os homens saírem, descendo de uma casa, porque o cenáculo é um andar superior, viu esse pessoal descer da casa, desceu pelas escadarias, falando em línguas e profetizando. É isso que foi visto para quem estava do lado de fora. Tanto é que pensou-se que eles passaram a noite na bebida, porque a festa de Pentecostes lá tinha a presença do vinho. E foi assim que eles interpretaram. O pessoal desceu embriagado lá do cenáculo da casa de Maria. Está todo mundo bêbado no meio da rua, falando em línguas e profetizando. Foram tomados como bêbados. Quem foi que viu as línguas? Quem estava sendo batizado. Aí essa é uma das particularidades do Espírito Santo. Pode acontecer aqui na igreja pode acontecer um grande Pentecostes, uma grande manifestação e muita gente não perceber nada a não ser um frenesi. Eu congreguei numa igreja que os irmãos viram uma bola de fogo entrar na igreja. Uma bola de fogo entrou, muita gente viu e muita gente não viu. A bola entrou pela porta da igreja, pairou sobre os irmãos, foi até o púlpito, pairou sobre o pastor enquanto ele estava pregando, depois subiu em cima de toda a igreja e explodiu. Aí quando a bola explodiu, caíram faíscas sobre as pessoas. Teve gente que viu e teve gente que não viu. Teve descrente que viu e não se converteu. E teve crente que não viu, só ouviu falar. E agora? Fica um testemunho. Fica um testemunho. Quer dizer, o Espírito Santo tem essas particularidades. Enquanto o apóstolo João apresenta ele como sendo um paráclito, aquele que vem junto com, ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto eu vos ensinei. Ele é o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o recebereis porque habita convosco e estará em vós. Aí é o Evangelho de João. Quando vem para as cartas do apóstolo Paulo, falta o nome paráclito para o Espírito Santo. Paulo não trata o Espírito Santo como sendo um advogado, um paráclito. Ele usa símbolos como selo. O Espírito Santo é selado. Não entristeçais do Espírito Santo, com o qual fostes selados. Quer dizer que ele é apresentado como sendo assim sensível, pode ser entristecido. É apresentado como uma tocha que pode ser extinta, né? Não extingais o Espírito Santo, quer dizer que pode ser uma tocha que é extinta. O Espírito Santo ele é apresentado como virtude, como poder, e falta a questão do batismo, tá bem? Batismo. Paulo pergunta aqui, é o texto que nós temos em mãos, tá? O texto da leitura em classe, né? Versículo 2. Recebestes já o Espírito quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Paulo sabe que existe um batismo do Espírito Santo. E esse batismo ele é recebido.
recebido. Aí Paulo falou que João batizou, né, com água para arrependimento, mas que eles deveriam ainda receber o Espírito Santo. E como que eles receberam o Espírito Santo? Aí Paulo faz o batismo em águas, primeiro, batiza eles em nome do Senhor Jesus. Aqui é o primeiro ato de rebatismo que acontece no Novo Testamento. Nós, por exemplo, nós somos rebatizadores, porque nós não aceitamos o batismo de crianças, correto? Então, se alguém foi batizado como quando criança, para vir para a fé evangélica, nós rebatizamos. Nós somos rebatizadores. Foi batizado numa seita, e a seita não crê que o Senhor Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Deus. Nós rebatizamos. Nós rebatizamos as testemunhas de Jeová. Foi batizado aí 300 vezes nessas igrejas aí que só batizam por aspersão. Nós batizamos de novo. Batizamos por imersão. Nosso batismo é por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mediante uma confissão de fé de que Jesus é o único Salvador. Se não tem essa forma, nós rebatizamos. Eu fui batizado num lugar aí, eu não queria batizar de novo. Aí a gente vai ver se o batismo foi feito corretamente, senão a gente vai batizar de novo. Não colocamos em comunhão. Não, Rogério, eu pergunto para você, não tomando seu tempo. O batismo na água corrente, porque o batismo ele tem que ser mergulhado completo. E o batismo que batiza debaixo de tanques assim. Tem muito que ignora, diz que isso aí não serve. Sendo por imersão, pode ser em água parada ou em água corrente. Né? Tem que ser por imersão. Pode ser até no mar. Pode ser no mar, pode ser na piscina, pode ser no rio, né? Pode ser na piscina de plástico, mas tem que ser por imersão. Aí, se não for por imersão, aí vem o batismo por aspersão. Aspersão é só em situação assim extraordinária. Está lá no hospital, não tem como ir até o tanque do batismo, aí pode ser aplicado o batismo por aspersão na pessoa. Mas aí é caso extraordinário, não é comum. Lugares muito desérticos, onde não tem realmente água, pode ser feito o batismo por aspersão. Mas é o entendimento entre o pastor que está batizando e a pessoa que está recebendo o batismo. Agora você vai para lugares gelados, por exemplo, a gente tem vídeo na internet que o pessoal batiza em água gelada. Abre um buraco no gelo e pega e batiza o camarada e tira água gelada. E ele sai glorificando até batizar, falando em línguas estranhas. Tem um vídeo, pastor Rogério, do exército americano. Eles encheram uma reta escavadeira de água e fizeram batismo na concha da reta escavadeira. Não sei se é concha. Justamente. Na concha da escavadeira. Quer dizer, a palavra batismo é mergulho, tá bem? Eu te submerjo. Eu vi também dentro do tambor, encheram o tambor no lago, o cara foi entrando até. Aí nós não podemos. A gente tem a regra e a gente tem casos extraordinários, quer dizer, a exceção. A exceção são casos extremos, extraordinários. Eu conheci uma irmã que ela morreu de câncer e antes de morrer ela queria ser batizada. Então os irmãos levaram ela para a igreja. As igrejas do interior já tem um batistério dentro da igreja, pode ser uma igreja pequenininha. O pessoal faz com batistério, justamente por causa desses problemas aí. Aí pegou, colocou a irmã no lençol, batizou e tirou. Uma semana depois a irmã morreu. Ela queria ser batizada antes de morrer. Podia ter sido batizada por aspersão, mas ela queria por imersão. Porque a consciência dela é que ela não aceitava o batismo por aspersão. Então, na consciência dela, não ia adiantar tomar a borrifada na cabeça. Quem acompanha os batismos na sede, acompanha lá, tem pessoas que vão batizar com ajuda médica. Vai com um aparelho no nariz, na veia, lá, e batiza. Isso, quer dizer, se dá, vamos fazer o que dá. Agora, não deu, né? Não deu, a gente aplica o batismo de outra forma. Agora, para o batismo no Espírito Santo. A gente sabe que o batismo nas águas é metáfora, tá bem? Para o batismo com o Espírito Santo. É um símbolo. Quer dizer que tem que ser submergido também no Espírito Santo. Quer dizer, tem que ser por imersão no Espírito Santo. Imersão. Aonde que está o batismo no Espírito Santo simbolizado? Joel. Joel é o texto do batismo com o Espírito Santo. Se os irmãos quiserem ler, Joel é o texto que o apóstolo Pedro cita. A gente vai chegar aqui no ponto de Paulo, tá? A gente já viu que tem uma teologia do Espírito Santo no Antigo Testamento, outra no Novo Testamento. Já vimos que tem uma teologia do Espírito Santo de João, e agora a gente vai ver uma teologia do Espírito Santo de Atos dos Apóstolos. Para a gente chegar em Paulo.
tá? É um método dedutivo, do geral para o particular, até a gente chegar em Paulo. Então, como que é o batismo? No livro de Joel, capítulo 2 e o versículo 28, é isso, né? É isso. Os vão encontrar aí, já vai lendo aí que eu não estou encontrando ainda. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões. Pronto, aí Joel está dizendo que eu derramarei. Derramarei como? É por aspersão. Então você derrama, tá bem? Derrama é por aspersão. Aspersão quer dizer de cima para baixo, de fora para dentro, tá? Isso aqui é aspersão. Igual o tabernáculo no deserto. O tabernáculo no deserto foi batizado por aspersão. Moisés pegou a bacia com o sangue do animal e uma planta que é o hisopo, né? E ele mergulhava a planta e ele foi aspergindo sangue em todos os utensílios, em todo o tabernáculo e também na roupa dos sacerdotes. Batismo. O tabernáculo foi batizado com sangue por aspersão. Ponto. E o povo de Israel? O povo de Israel foi batizado na nuvem por cima, no fogo que os seguia e no mar vermelho. E batizados em Moisés também, diz o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios. O povo foi batizado em Moisés, na nuvem e no fogo, e no mar vermelho. Quer dizer, o mar vermelho foi por submersão, não foi? Não é por aspersão, foi por submersão, passou por dentro do mar vermelho. Por dentro, foram batizados. E a nuvem? Tampa do caixão, tá? Superfície das águas. O mundo foi batizado. Em Noé, como que o mundo foi batizado? Tanto por aspersão quanto por imersão. A arca afundou. A arca ficou como um submarino. E as águas de cima caíram. E as águas de baixo subiram. Então a arca foi batizada por aspersão e por imersão. O Joel fala que vai acontecer assim o batismo com o Espírito Santo. Começa a cair o dilúvio do Espírito Santo. Aí vai caindo o dilúvio, é o dilúvio do Espírito Santo, sobre o mundo todo, sobre os seus servos. E onde tiver gente, o Espírito Santo chega, ao ponto de fazer o levantamento das águas. As águas vão subindo, né? O Espírito Santo vai subindo. Então nós somos batizados assim. Fosse batizados em quê? Pergunta o apóstolo Paulo em Éfeso. Fomos batizados na água de João. Tá bem, agora eu vou batizar vocês na água de Cristo. Depois impõe as mãos sobre eles, aí veio o Espírito Santo sobre eles e eles começaram a falar. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Fundamental para a igreja de Cristo. Ao ponto do apóstolo Paulo, na sua paracteologia, dizer o seguinte: se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É impossível acontecer salvação sem o Espírito Santo. É impossível. Aí ele pode ser o selo, tá bem? O selo, e ele pode ter essa outra experiência que os tradicionais, como John Wesley chama de a segunda bênção. É o que nós chamamos de revestimento de poder. Nós, pentecostais, chamamos o batismo do Espírito Santo como revestimento de poder. O que nós cremos e ensinamos? Que a pessoa, quando vem para a igreja, que ela aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Isso aí é ensino da igreja, tá? É eclesiologia. Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Se a pessoa levantou a mão e disse, eu creio que Jesus é o Senhor, só pode ser pelo Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo nessa hora, ensinamento da igreja. Recebeu. Foi batizado com o Espírito Santo? O que a nossa igreja diz? Não. Nossa igreja diz que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado por línguas estranhas. Isso aí é o que nosso ministério ensina. É a nossa eclesiologia e a nossa paractologia. Não foi evidenciado que a pessoa foi batizada porque ela não fala em línguas estranhas. Aí fica como? Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Só falou que aceitou a Jesus e recebeu o Espírito Santo. Mas ainda não fala em línguas estranhas. Como que funciona? Aí nós ensinamos que a pessoa está sendo selada para a salvação. Quer dizer, está sendo selada. Não é porque ela não fala em línguas estranhas que ela não está salva. Ela não fala em línguas estranhas, ela não pode ir para o ministério, ela não pode se tornar diácono da igreja, da nossa igreja.
mas pode ser porteiro, pode ser auxiliar de escala, pode ser colaborador, pode ser líder de departamento. Não dá para ir para o ministério. É uma exigência ministerial, mas não é uma exigência soterológica, não é uma exigência para a salvação. Pode ser batizado nas águas, pode ser cantor nas nossas igrejas, pode ser líder de muitos departamentos, mas não pode ser do ministério. Aí é a nossa eclesiologia. Só que Paulo não era assembleano, tá, irmãos? Paulo não era assembleano, não é das Assembleias de Deus. Paulo ele está no início da história da era apostólica, tá bem? E ele também está saindo do Antigo Testamento e vindo para o Novo Testamento. Ele está tendo uma experiência com o Espírito Santo que é diferente da de Pedro, e diferente da de João, e diferente de Noé, e diferente de Moisés, e diferente de Joel. Paulo está recebendo revelações do Espírito Santo, que é muita coisa. É muita coisa. Não dá para fazer uma teologia sistemática do Espírito Santo. E é importante que a nossa revista tenha trazido esse assunto para a gente falar, tá bem? Porque ele coloca aqui para a gente, que Paulo ele é movido pelo poder do Espírito, tá bem? Prega no Espírito Santo e faz o seu trabalho missionário todinho no Espírito Santo. Todinho. O que a gente pode passar para os irmãos obreiros? Não dá para reduzir a teologia do Espírito Santo a uma eclesiologia. Vocês entenderam? Não dá para reduzir. Eclesiologia é uma doutrina para a administração da igreja, os fenômenos da igreja, a ordenação ministerial, o comportamento ético, a gestão das coisas de Deus. Isso é eclesiologia. Agora, a doutrina do Espírito Santo, ela vem junto com a eclesiologia, mas ela é maior, ela transcende. É simples perguntar, quem vem antes, a igreja ou o Espírito?